Quantas oportunidades na vida você acha que você já teve? E dessas oportunidades todas, quantas você acha que você aproveitou? E quantas você acha que você as perdeu? Na vida, as oportunidades, elas aparecem a todo instante, mas elas diversificam. Há oportunidade que aparece e nunca mais volta para que nós embarquemos nela. E outras oportunidades que voltam. Mas e afinal de contas, quantas oportunidades você já teve? Sabe aquela oportunidade para mudar, para melhorar na vida profissional, na vida espiritual, na vida familiar? Quantas oportunidades? Há um vídeo que eu gravei há 11 anos atrás e eu vou resgatá-lo e colocar aqui em seguida para você, ok? É uma reflexão sobre oportunidades, com exemplos bíblicos de pessoas que tinham grandes problemas e aproveitaram a oportunidade e resolveram esses problemas. E nesse vídeo também eu falo sobre um empresário brasileiro, que hoje é um dos maiores empresários do país no ramo de fast food, de comida árabe, e que a oportunidade para ele chegar onde chegou hoje veio de uma forma que ele jamais imaginava. O vídeo é muito interessante. Gravei há 11 anos atrás. A aparência está um pouco diferente, não tinha essa barba que eu tenho hoje, só tinha um bigodinho, mas a minha voz e os meus cabelos continuam os mesmos. Então, vamos lá, vou resgatar aqui para você. Fazia tempo eu nem lembrava mais desse vídeo, e hoje assistindo ele eu digo, gente, vou levar para os meus amigos aqui nas minhas páginas das redes sociais. Então, vamos assistir junto o vídeo aqui em seguida. Não pule o vídeo, vá até o final, porque pode ser que seja uma oportunidade que Deus está te dando para falar com você, tá certo? Vamos juntos? Vamos lá. Olá, queridos, graça e paz estejam no teu coração. Que bom poder falar com você novamente sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do reino de Deus que são tão importantes. E nesta oportunidade, sem qualquer redundância, eu queria falar de oportunidades. É isto mesmo. Todos nós já tivemos, todos nós as temos e graças a Deus que todos nós as teremos ainda. Mas a minha palavra com você nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, onde você esteja e a hora que você esteja assistindo esse vídeo, é para chamar a sua atenção que as oportunidades, elas vêm muitas vezes de uma forma que é inusitadas, é isto mesmo, que a gente não espera. E muitas vezes nós corremos o risco de perdê-las porque achamos que as grandes oportunidades da vida venham com tambores, elas venham com fogos, com estouros, e nem sempre é assim, quase sempre não é assim que acontece. As maiores oportunidades da vida, muitas vezes elas vêm disfarçadas, Elas vêm com aparência de fragilidade, com muita simplicidade. Eu poderia recorrer, se tivéssemos tempo aqui, eu poderia recorrer e mostrar a você na Bíblia e no nosso dia a dia, pessoas normais como nós, que tiveram as maiores oportunidades e as interpretaram, entenderam, abraçaram, e elas vieram em embalagens muito simples. Na Bíblia eu poderia citar vários casos. Aquela mulher, lembra daquela mulher samaritana que estava com problemas de ordem afetiva, social, familiar? Ela estava já no 6º marido, no 6º casamento e nada dava certo, e de repente ela encontra a oportunidade da vida dela disfarçada de inimigo. É isso mesmo, era Jesus, ela era samaritana e ela reconheceu Jesus como judeu, e que na realidade o era, e quando ele vai falar com ela, ela diz, olha, será que você não sabe que judeus não se comunicam com samaritanos não se comunicam com judeus? Mas naquela conversa ali, ela acabou descobrindo, quando Jesus revela os segredos do coração dela, ela acabou descobrindo que a oportunidade da vida dela estava bem diante dos olhos dela, e foi o que aconteceu para mudar a vida social daquela mulher, de uma vida de derrotas para uma missionária, porque em seguida ela foi anunciar Jesus às outras pessoas. Poderia citar para você também a mulher do fluxo de sangue, de 12 anos, já tinha gastado tudo que tinha com médicos e cada vez mais ela ia de mal a pior. Mas um dia ela ouve falar que Jesus ia passar em determinado lugar, ela calcula os riscos, entrar no meio dos homens naquela situação, ela que tinha uma espécie de menstruação constante, naquele tempo, pela lei, ela estaria imunda e não poderia nem chegar perto de um homem, ela calcula os riscos, mas ela diz, é a oportunidade da minha vida,
vida. Embora muitos não acreditassem em Jesus, ela acreditou e ela enfrentou e foi curada. Eu poderia citar para você também Zaqueu, o pequeno Zaqueu, né, que calculou os riscos da oportunidade que ele ia ter quando Jesus passasse, e ele subiu numa figueira braba, né, aquela figueira brava que possivelmente tinha espinhos, tinha galhos, ou seja, ninguém nunca havia escalado aquela figueira, mas ele disse, eu vou subir lá. Ele pensou o seguinte, se eu cair, caí, se eu me arrebentar, me arrebentei, mas eu vou subir lá porque hoje eu quero falar com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, quando nós entendemos as oportunidades que nós temos, enfrentamos os obstáculos, a gente não se arrebenta não, viu? A gente não morre não, Deus não deixa que a gente se arrebente, que a gente morra nisso. Quando Zaqueu sobe, o Senhor, ao passar debaixo daquela figueira, olha para ele, dá total atenção, 100% para ele, e diz, olha Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje, olha só, hoje, por que não ontem, por que não semana passada? Hoje me convém pousar na tua casa. Por que hoje? Porque Zaqueu agiu, porque ele não perdeu a oportunidade, né? Enquanto muitos criticavam, porque muita gente ali na realidade, como no caso da mulher do fluxo de sangue, estavam para empurrar Jesus, estavam para pressioná-lo, para pegá-lo em alguma falha, algumas coisas nesse sentido. Mas aquela mulher foi diferente, Zaqueu também foi diferente. Ele falou, eu preciso mudar, então ele não perdeu a oportunidade. Poderia citar também Naamã, um general da Síria, que era um homem poderoso, tinha um fardamento bonito, mas por baixo daquilo havia lepra, ele era um leproso. E um dia, de uma forma muito inusitada, imagino que como general poderoso, ele já devia ter ido nos melhores médicos, melhores especialistas em lepra, hanseníase hoje, lepra naquele tempo, e nada, não tinha jeito realmente. Mas um dia, através de uma menina empregada doméstica, pior ainda, não, empregada doméstica, ela era uma escrava que tinha sido levada de Israel e estava no seu país. Aquela menina, simples menina, vê aquele homem tirar a sua roupa, e quando ela percebe a lepra, ela diz à esposa do general, ela diz, olha, se o teu marido fosse lá na minha terra, há um santo homem de Deus lá e ele ficaria curado. Ela se referia ao profeta Eliseu. Naamã ouve isto, aproveita a oportunidade, vai lá, ainda naquela mentalidade de poderoso aqui da terra, ele leva presentes, leva ouro, leva uma série de coisas para doar ao profeta que curasse a ele, né? Mas quando chega lá, ele tem uma surpresa não agradável. O profeta, que recebe a notícia através do seu ajudante Geazi, nem sai lá fora, só diz a ele o seguinte, diga lá para o general que ele vá no rio, lá no Jordão, e ele mergulhe 7 vezes que ele ficará curado. E Naamã questiona, poxa, há tantos rios bons na minha terra, por que mergulhar nesse rio? Mas um soldado dele, olha, a ajuda da oportunidade, disse, meu senhor, que custaria? Vai lá, mergulha. E ele meio sem querer, às vezes nós estamos assim, questionando a oportunidade. A mulher, lá que eu falei no começo, a samaritana, você não tem água, como é que vamos fazer isso? Não questione, querida, as oportunidades. Naamã questionando, mergulho, não mergulho e tal, até que convenceram ele a mergulhar. Na 7ª vez, a Bíblia diz que ele sai com a sua pele como uma criança. Era a oportunidade dele se livrar daquele problema. Mas você diz, olha, mas isso é no tempo da Bíblia, isso é no tempo da Bíblia, é alguém que era o profeta, que falava com Deus, no tempo de Jesus, é porque era Jesus, enfim, como nós, que respira junto conosco e vive no dia a dia junto conosco aqui no nosso país, Brasil. Quero falar de Antônio Alberto Saraiva. Esse homem, eu ouvi a história dele e eu achei fascinante. Você vai já saber de quem eu estou me referindo, porque você já deve com certeza ter ido em uma de suas casas, em uma de seus restaurantes. Estou me referindo ao dono do Habib's. Esse homem hoje tem 54 ou 56 anos. Ele é português, nasceu em Portugal, mas veio para o Brasil muito cedo com os seus pais e se criou no Paraná. Mas aos 19 para 20 anos, o pai veio para São Paulo porque achava que a oportunidade da vida do seu filho seria formá-lo médico. Mas, como todo bom português, o pai chega em São Paulo, compra uma padaria e vai trabalhar para sustentar a família e manter seu filho na faculdade. Mas um dia esse rapaz teve uma triste, lamentável surpresa de chegar na padaria e encontrar o corpo do seu pai estirado no chão porque havia sido morto através de tiros de um assaltante que entrou na padaria. Havia sido assassinado.
Ele enfrenta todos os problemas com a padaria, aprende a fazer pão. Quando ela está no melhor momento, ele vende essa padaria, monta outras casas. Mas um dia ele tinha uma casa de massas em São Paulo, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Um homem de aparência frágil chega para ele, um senhorzinho de 78 anos de idade, e diz: meu amigo, você poderia me dar um emprego aí, um trabalho? E ele diz: qual é a sua idade? 78 anos de idade. Ele diz que pensou o seguinte: um homem na idade dessa, né, um homem de aparência frágil, deveria já estar descansando, porque nessa hora a gente pensa no pai da gente, essa é a realidade. Mas ele deu o emprego àquele homem. O homem disse: olha, eu moro aqui em frente, não aguento mais ficar em casa, eu quero trabalhar. Sabe aquela coisa, que você pagar tá bom? Enfim, ele dá o emprego ao homem. Pois é, ele descobriu que esse homem, que se chamava Paulo Abud, trabalhou com ele 1 ano e pouco, foi o maior cozinheiro de comida árabe da 25 de março em São Paulo. Pois é, e foi desse homem de aparência frágil e de 78 anos de idade que Alberto Saraiva aprendeu a fazer tudo que hoje o Habib's, ou quase tudo, né? Porque lá as coisas vão sendo aprimoradas, mas aprendeu a fazer o que hoje ele faz no Habib's. Então é assim, veio de uma forma inusitada, de uma embalagem frágil de um homem de 78 anos de idade, para fazer hoje de Alberto Saraiva um dos homens mais ricos desse país. Habib's, em 2010, já tinha 300 casas espalhadas pelo Brasil, sendo a metade próprias, o restante franqueadas. E no ano de 2010 já vendeu mais de 600 milhões de esfirras e hoje fatura aí algo em torno de 900 a 1 bilhão de reais por ano e tem mais de 14 mil funcionários. E Alberto Saraiva hoje é um dos homens mais importantes, um dos maiores empreendedores nesse país, porque aprendeu a fazer com um homem simples. A grande ajuda dele foi com o senhor Paulo Abud. Então veja só como é que são as coisas. Aliás, Alberto Saraiva hoje é um presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Morumbi. Então, por que eu estou citando isso? Porque é uma pessoa normal como eu e você, era um rapaz simples, veio do interior, família humilde, e hoje é um dos maiores empresários desse país. Hoje eles fabricam o queijo, que é consumido no Habib's, o sorvete, enfim, é um grupo de empresas e que dá emprego a milhares de pessoas nesse país. Meu amigo, as maiores oportunidades, elas vêm assim, e quantas vezes nós corremos o risco de perdê-las, porque às vezes você está esperando que venha uma grande casa, e às vezes a oportunidade vem disfarçada num carrinho de cachorro-quente. É isso mesmo. E do que eu falei aqui, em relação à Bíblia, a oportunidade muitas vezes veio assim dessas formas, inusitadamente. Como Naamã veio através de uma menina escrava trabalhando na sua casa, mas esta foi a oportunidade que ele teve para se livrar do problema de saúde, da lepra que o acometia há tanto tempo. A mulher do fluxo de sangue, a mesma coisa. A mulher lá do poço de Samaria, a samaritana, também a mesma coisa, de forma inusitada, na aparência de um inimigo. Zaqueu, ele teve a oportunidade, subiu na figueira. Agora tem uma coisa, se você quer aproveitar as oportunidades, você pode até calcular os riscos. Eu imagino que Zaqueu pequenininho calculou os riscos. A multidão, homens grandes, como é que eu vou fazer? Eu vou subir naquela figueira brava. E a figueira brava representa as dificuldades. Ninguém havia escalado aquela figueira até então. Ele sobe, ele pensou o seguinte: se eu cair, se eu me arrebentar, pronto, me arrebentei, não tem problema. Mas hoje é tudo ou nada. Ele disse: eu vou subir naquela figueira. E ele fez. Agora interessante, quando Jesus passa debaixo da figueira, ele para tudo, deixa todos de lado para dar atenção ao pequeno Zaqueu, que fez um sacrifício de subir lá. E ele diz: Zaqueu, desce, porque hoje, lembra que eu falei antes? Hoje, porque não ontem? Hoje me convém pousar na tua casa. A vida de Zaqueu mudou para todo sempre, ok? Assim como a vida de Alberto Saraiva mudou quando ele recebe e dá oportunidade a um homem de idade e de aparência frágil. Meu amigo, deixo esta palavra para você. Cuidado para não perder as oportunidades, que na maioria das vezes elas vêm numa embalagem muito simples. Que Deus abençoe a você, um grande abraço, fique na graça e na paz de Jesus, até a próxima vez. Tchau, tchau. Pois bem, deu para reviver aí um vídeo gravado há 11 anos atrás. Bom, na minha vida, eu sempre fico muito atento às oportunidades que me surgem. É importante dizer que você precisa ter um projeto antes, para quando a oportunidade aparecer, você embarcar nela. Por exemplo, eu tinha a necessidade e a vontade de sair lá do sítio do Graviel
da região de Viçosa para estudar em Fortaleza. A primeira oportunidade que eu tinha, quando meu primo casou-se e foi morar em Viçosa, vim para Viçosa e depois para Fortaleza. Depois eu tinha um projeto de vir para São Paulo. Pois bem, na primeira oportunidade que eu tive, eu agarrei essa oportunidade e já são aí vários anos que eu moro em São Paulo. A empresa que eu tenho hoje em São Paulo, ela surgiu assim também, um projeto, e ela surgiu de uma forma que eu jamais imaginava. Hoje nós somos do ramo de produtos naturais e, para a glória de Deus, já 8 anos no mercado brasileiro, tendo cliente em todos os estados deste país. Então, é desta forma, você precisa estar atento às oportunidades para que você não deixe elas escaparem. Quando elas aparecerem, você agarre e vá em frente, claro, pedindo sempre a aprovação e a bênção de Deus sobre você. A Bíblia diz que as preparações dos projetos, isso é coisa do homem, né? Mas a aprovação vem de Deus. Se tiver a aprovação de Deus, vai dar tudo certo. Então, que Deus abençoe. Até o próximo encontro. Até mais.